Eu gostaria que você reforçasse, Rosângela, a diferença entre masculino, feminino, homem e mulher, para algumas pessoas entenderem melhor. Nossa, Caliel, obrigada pela oportunidade. Eu queria hoje lembrar isso para as pessoas, né? Porque eu venho falando disso, né? E às vezes as pessoas esquecem do que eu estou falando, né? Então, assim, quando eu falo de feminino e masculino, eu estou falando do princípio, ou seja, da natureza, daquilo que faz parte, que está aí na vida, que existem duas naturezas, duas formas, né, de se manifestar, masculina e feminina. E os homens e mulheres, eles têm o masculino e o feminino dentro deles, as duas naturezas. O homem manifesta com mais força a natureza masculina e a mulher, ao contrário, manifesta com mais força a natureza feminina. Não significa que o homem não tenha o princípio feminino, né? E a mulher tenha o princípio masculino. Eles precisam estar em harmonia na psique para que o trabalho seja positivo. Qual é o meu objetivo aqui de falar, né, de trazer a consciência feminina para as mulheres? Porque, por conta do patriarcado dominar, né, a nossa sociedade, a gente fica regida, nós mulheres somos regidas por esse princípio masculino, que é o que domina a sociedade como um todo. Então, é para se lembrar que homens e mulheres precisam resgatar o princípio feminino. O que é o princípio feminino? É essa conexão com a natureza, é a leveza, é a criatividade, a intuição, o sentir, né? Tudo que é ligado à arte, música, poesia, dança, tudo isso é princípio feminino. Eu costumo dizer que o mundo está muito agressivo, muito bélico, justamente porque a gente reprimiu o princípio feminino na sociedade, na psique dos homens e das mulheres. Então, esse é o objetivo do trabalho, Caliel. É uma fala para homens e mulheres. Muito bem, show! Vamos agora para o tema, as consequências da negação do feminino na mulher. O que é esse negar do feminino na mulher e quais as consequências disso, Rosângela? Posso contar uma história? Que eu adoro Pode. contar história, né? Que é a história que fica no inconsciente coletivo, né? Enfim, Isso. então eu vou trazer um arquétipo de Atena, uma deusa grega. Atena, ela nasceu do casamento de Zeus com Metis. Metis era a deusa da sabedoria. E Zeus teve muito medo de ser menos sábio que Metis. Então ele a enganou, né? Transformou-a numa mosca e engoliu Metis. E Metis estava grávida. E Zeus teve uma forte dor de cabeça, né? Muito torturante a dor de cabeça dele. E aí nasceu de um parto na cabeça dele uma mulher, a filha de Zeus, Atena. Ela já nasceu adulta, já nasceu dando um grito de guerra, já nasceu com roupa, elmo, escudo, espada, ou seja, nasceu literalmente pronta. Quem é a deusa Atena? A deusa Atena é a filha do pai, né? Se a gente for inserir nisso tudo que a gente acabou de conversar, né? A Atena somos todas nós mulheres, filhas do patriarcado, ou seja, filhas de uma sociedade dominada pelo princípio masculino. O que é o princípio masculino? Eu só falei do feminino, né? O princípio masculino, ele é a razão, né? A dominação, a conquista de território, a assertividade, vamos dizer assim, a busca pela ciência, tudo isso é do princípio masculino, o que é extremamente positivo. A grande questão é a polarização, ou seja, todas nós, mulheres, somos filhas do pai. Por quê? Porque escolhemos imitar o comportamento masculino para nos sentirmos incluídas, né, no mundo, principalmente no trabalho, né? Então a gente só tinha duas saídas: ou imitar o comportamento masculino, porque os homens eram livres, podiam sair para trabalhar, eram inteligentes e tudo mais, ou seríamos dominadas e dependentes. Então, muitas mulheres imitam o comportamento masculino por conta disso. Agora a pergunta é, né, Caliel, quais as consequências disso para nós mulheres, né? O que acontece?
A natureza feminina, como eu já disse, ela inclui uma coisa muito importante que são as metáforas. A metáfora, né? Ou seja, o símbolo, o significado das coisas, eles são um alimento da alma, né? A gente precisa desse alimento de alma. A gente precisa do lúdico, da criatividade, da intuição, né? Do sentir, do sentimento, para que haja uma completude na psique, tanto do homem quanto da mulher. Então, repara uma coisa, Caliel, se a gente fica dominada pelo princípio masculino, todo mundo age da mesma maneira, assertiva, racional, né? Ou seja, o véu dessa razão, dessa assertividade, encobre a visão de todos nós. E a gente perde uma coisa muito importante, que é a nossa capacidade de lidar com a sensibilidade, com a intuição. Homens e mulheres perderam isso, né? Dessa conexão com a natureza mais profunda da alma feminina e com a natureza externa, inclusive, né? Muito bom, interessante demais. Esse me fugiu aqui a palavra, vou tentar usar a palavra certa. A mulher, quando ela nega, vou usar o que você usou, quando ela nega esse feminino, Sim. tem as consequências que você falou, mas dá para recuperar? Como se recuperar? Como a mulher pode recuperar o seu feminino, o Rosângela? Pois é, Caliel. Hoje, o meu trabalho todo das imersões é exatamente focado nisso, né? A mulher plena e outras que eu já fiz com o tema mulher, né? Enfim, é exatamente curar esse feminino que foi negado, que está sombrio, ou que está reprimido, ou que não encontra lugar na sociedade. Porque imitar o comportamento masculino foi a principal saída que nós encontramos. E isso, né? Você vê a mulher Atena. Qual é a grande consequência da mulher Atena? A mulher Atena, ela tem dificuldade de se relacionar, porque não lida bem com os sentimentos, ela tem dificuldade para ter filhos, ela tem problemas, vamos dizer assim, nos órgãos femininos, ela somatiza muitas coisas. Por quê? Porque acaba que ela, negando esse feminino, ela vive como se fosse, como que eu vou falar? Ela quebra um pouco essa coisa da inteireza dela. Então, resgatar o feminino, curar a alma feminina, é exatamente dar significado às pequenas coisas simples da vida. É lidar com arte, música, poesia, é trazer todo esse envolvimento do sentir, do criar, da intuição. Nós, Caliel, perdemos a alma, né? E a gente precisa resgatar a alma. E a alma não é concreta, ela é subjetiva, né? Ela é de um outro lugar. E a gente precisa, enquanto homens e mulheres, resgatar a nossa alma. E a gente faz isso através de uma grande reconexão, né? Com tudo isso aí que eu já acabei de te falar, entende? Espero que eu tenha explicado.